E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Diferenciação sinestésica. O que é isso? Permite discriminar e adequar os movimentos efetuados com precisão, independentemente da sua dinâmica. Controla as informações provenientes da musculatura e dosa a aplicação do movimento. É bastante evidente nas atividades desportivas, nos esportes. Reação. Intervalo de tempo existente entre a geração de um estímulo, seja ele visual, audível ou pela própria ação motora. Agora nós temos algumas imagens que vão deixar mais evidentes algumas das capacidades físicas, condicionantes ou coordenativas. Exemplo, nós temos aqui uma capacidade que é a base de todas as outras capacidades físicas, que é a força. Evidentemente, nessa imagem você consegue perceber que esse atleta de levantamento de peso olímpico, LPO, ele tem outras capacidades físicas envolvidas nesse processo de treinamento. Mas, aqui fica mais clara, mais evidente, e que, repito, segundo os autores, a literatura diz que é a base de todas as outras capacidades físicas. O elemento mais evidente aí é a força. Temos também outra capacidade, que é o ritmo. Lembrando, todo ser humano nasce com ritmo, e isso pode ser melhorado, refinado. Aqui nós temos o exemplo de uma aula coletiva, uma aula de dança, onde você tem o ritmo como o elemento mais evidente nessa atividade. Não esqueça que para ter ritmo, você também precisa da força, para que com a força você possa exercer uma atividade ritmada, como uma aula de dança, como uma aula de ginástica coletiva na academia, por exemplo. Ok? Uma outra capacidade, uma outra aptidão, a flexibilidade. Alguns autores dizem, outros contradizem, que a flexibilidade ela é uma capacidade física muito mais desenvolvida, muito mais presente nas mulheres do que nos homens. Dizem alguns autores também que a força é uma capacidade física muito mais amplamente desenvolvida nos homens do que nas mulheres. É questionável, porque, como eu te disse, as capacidades físicas elas podem ser passíveis de treino. O treinamento vai refinando essas capacidades físicas. Mas observe, para que haja flexibilidade para a realização de posições e para determinados movimentos na yoga, por exemplo, é necessário a força, para que você possa aumentar a amplitude das articulações e ter o pleno benefício desse aumento dessa amplitude das articulações, para que haja ganho de flexibilidade, ok? A orientação, lembra que eu falei, né? Para frente, para trás, para cima, para baixo, esquerda, direita, tudo isso é passível de treino, de refinamento, sempre de melhora, sempre de ganho, nunca de perda. Reação, lembra que eu falei? Os desportos, as atividades esportivas, elas exigem que o atleta, que o praticante daquela modalidade, ele tenha esse tempo, já que eu falei que a reação está muito relacionada à variável tempo, para que ele possa dar uma resposta para os estímulos que ele recebe, seja de forma auditiva, audível, visual, a movimentos, como acontece e é bem evidenciado nas atividades desportivas e no considerado o rei dos esportes, das modalidades esportivas, que é o atletismo, ok? Equilíbrio fundamental para a realização do exercício da atividade física e da sobrevivência também dos humanos. Mas note, para que haja equilíbrio, o emprego da força é fundamental. Essa imagem aqui também pode ser considerada uma imagem de força. Por quê?
Porque a força, repito, ela é a base de todas as capacidades físicas. Diferenciação sinestésica, lembra que eu falei da história das modalidades desportivas? O futebol é um exemplo clássico disso. O contato do atleta com a bola, o contato do atleta com o seu oponente, com o seu adversário, com os parceiros do seu próprio time, com o ambiente, com a torcida, etc., são componentes importantes dessa capacidade física, que é a chamada diferenciação sinestésica. Muitos autores, a literatura fala da interação dos atletas com o seu treinador, dos chamados gestuais, dos gestos desportivos, etc. Resistência. Não há como você falar de resistência sem estar bem evidente a força. Lembre, a força é considerada pela literatura a mãe de todas as capacidades físicas. Não há como você dissociar a força de todas as demais capacidades físicas. A resistência, por exemplo, ela é um exemplo nato de que a força está sendo empregada para que você tenha ganhos de resistência, de adaptabilidade às condições que o seu aluno, que o seu atleta, que o praticante de uma modalidade, de um exercício, de uma atividade física, ou de uma pessoa que está em processo de reabilitação, o treino vai fazer com que ele chegue ao objetivo em comum que é desejado. Não há como você dissociar a força da capacidade de resistência, ela é muito evidente, ok? Aqui você tem, por exemplo, um indivíduo em uma situação de treinamento funcional, com um paraquedas amarrado à cintura, e ele, com certeza, de acordo com a necessidade dele, a gente vai ter vídeos aqui no canal falando sobre treinamento funcional, que é uma coisa bastante evidenciada nos dias atuais e que pode ser adaptada a qualquer ambiente, já que nós estamos em casa nesse período de pandemia. O treinamento funcional tem sido uma saída viável para os exercícios e para os treinos em casa, ok? Velocidade, também tem a variável tempo sendo bem evidente aqui, mas para que haja velocidade, mais uma vez, sendo repetitivo, o emprego da força, tá? E aqui, como a literatura diz, a mãe de todas as capacidades físicas, que é a força, nós temos 3 exemplos aqui para demonstrar as variáveis dos tipos de força. Tem muito mais que isso, mas vamos focar nesses 3 principais: força máxima, explosiva e de resistência. Força máxima, tensão a ser exercida voluntariamente pelos músculos, tá? Existem testes de força máxima que são feitos para que você consiga estabelecer metas para o praticante, para o atleta, para o seu aluno de personal, para o seu aluno de musculação ou do desporto, para que ele possa vencer esses limites a curto, médio e longo prazo, né? Os chamados testes de repetição máxima, teste de repetição máxima, né? E a segunda, a força explosiva, diferente da primeira, é uma superação da resistência com maior velocidade de contração. E por fim, a força de resistência, que é a resistência do organismo à fadiga em esforços de longa duração. Um exemplo clássico disso, de resistência, é o atleta que treina para as maratonas, que é uma prova extenuante, uma prova longa e que exige uma preparação física dos atletas ou dos praticantes e exige bastante dessa capacidade física aqui, que é a força de resistência, tá?
Encerrando esse tema força, capacidades físicas, condicionantes e coordenativas, força máxima, está aqui o exemplo do praticante de musculação em academia, no levantamento de peso no supino, ok? Para trabalhar toda a musculatura peitoral, seria o grupo foco nesse exercício na musculação, tá? A força que é empregada e que é necessária para que ele possa fazer esse exercício concentrado. Lembre, o foco é a musculatura peitoral, né? O trabalho de peito exige dele, aqui nós temos um exemplo de força máxima, ok? Aqui na prancha, já um outro tipo de força, não a força máxima, mas a força de resistência, que leva em consideração a variável tempo. Quanto tempo essa pessoa, esse praticante, ele vai conseguir manter na prancha, para fazer esse trabalho de isometria, esse trabalho concentrado de fortalecimento do abdômen, ok? Força de resistência no exercício da prancha, mais especificamente a prancha com o apoio dos pés e dos braços, tá? Força de resistência. E por fim, a força explosiva representada aqui no movimento do saque, no ataque, e aqui também na defesa, no bloqueio simples, nos praticantes aqui da modalidade de voleibol. Tanto o atleta que está no saque, quanto o atleta que está aqui do outro lado da rede, na defesa, no bloqueio simples, ambos estão utilizando da força explosiva, que é aquela resposta que tem que ser dada de imediato, mas tem que ser exercida de modo pontual, de modo preciso. Aqui no voleibol, assim como nas outras modalidades esportivas, você vê claramente a resposta da chamada força explosiva. Em outros vídeos a gente vai detalhar melhor todas as demais capacidades físicas, ok? Até a próxima.